Olá, pessoal. Sejamos todos bem-vindos a essa aula de número 2, onde nós vamos nos aprofundar um pouco sobre as dimensões da interdisciplinaridade. Nós já compreendemos na primeira aula que esse estudo voltado para a interdisciplinaridade no nosso campo de extensão diz respeito a se consolidar como um elemento de nortear a nossa prática extensionista, né? E hoje a gente vai trabalhar em três dimensões que são apresentadas pela Ivani Fazenda, que é uma autora, professora da PUC, que tem um grupo de pesquisa muito importante no nosso país sobre interdisciplinaridade. E ela traz quatro dimensões: a dimensão profissional, a dimensão prática, a dimensão metodológica e a dimensão científica. Nós vamos nos ater para a nossa prática de extensão à dimensão prática, científica e metodológica. Vamos repassar rapidamente a dimensão profissional para que a gente compreenda aquilo que a autora nos traz enquanto proposição, enquanto entendimento. Mas para a nossa prática de extensão, a gente está voltando o nosso olhar especificamente para essas três dimensões, de forma que vocês tenham esse grande desafio de trabalhar a partir dessas três dimensões da interdisciplinaridade. Quando a gente fala interdisciplinaridade, nós estamos aí vivendo esse chamamento de diálogo entre os componentes curriculares, principalmente, e de forma que se conserve aquilo que cada componente tem enquanto especificidade. Então, esse diálogo ele é complementar, ele traz uma união de saberes diferentes, de conhecimentos produzidos que são diferentes, conservados cada um dentro da sua área, né, dentro da sua especificidade, mas que dialogam entre si. Nós vimos na primeira aula que a interdisciplinaridade ela está muito pautada na contextualização, a partir da vivência, a partir de metodologias que consigam trazer à tona as dificuldades e os problemas percebidos pelos próprios sujeitos, né? A partir do desenvolvimento de projetos que comecem pelo interesse, que comecem pelo diálogo, principalmente que os alunos trazem sobre os saberes que eles já possuem, sobre os conhecimentos prévios acerca de algum conceito. Então, essa escuta sensível com relação ao que o sujeito já conhece, ao que o sujeito já sabe, faz parte dessa busca pela contextualização, que é um elemento da interdisciplinaridade. Na aula 1, então, nós temos lá um infográfico, que a gente conversou um pouco na apresentação da disciplina, que a interdisciplinaridade se volta à integração de diferentes e de múltiplos saberes, né? Com vistas a uma aprendizagem significativa, ou seja, para que o sujeito se perceba no centro dessa aprendizagem, perceba que ele não somente consome o conhecimento que é produzido, mas ele também produz conhecimentos novos. E uma via metodológica, uma possibilidade, uma alternativa de trabalho são os projetos, né? Os projetos integradores, como a nossa disciplina, por exemplo, que integra as disciplinas do semestre e que nos lança a possibilidade de ir para o campo, de ir para a escola, né? O campo de extensão, de irmos ao encontro da demanda real, daquilo que as pessoas precisam, daquilo que elas almejam, de contribuir com a realidade e também aprender com a realidade, sobre possibilidades diferentes para a resolução dos nossos problemas, né? Sejam eles problemas no ambiente, problemas na relação com o ambiente, na relação com as pessoas, na relação com o conhecimento, na relação com o ensino, com a aprendizagem. Então, a interdisciplinaridade, ela promove esse pensamento crítico, que é o sujeito entender que ele pertence ao meio, que ele impacta o meio, entender que ele se relaciona com outras pessoas e que nessa relação, nessa colaboração, que é docente, que é entre os alunos, entre os pares, entre os estudantes, entre as crianças, que este pensamento crítico
ele se constrói nesse movimento de colaboração, né? Nós temos aí a interdisciplinaridade no ensino fundamental estruturada com base nas competências e habilidades que a própria BNCC nos traz, né? E um desafio importante para a prática interdisciplinar é a inovação pedagógica, com vistas à formação integral desse sujeito também. Então, quando a gente fala em inovação, nós estamos falando principalmente na busca por alternativas que tenham um significado real, que façam realmente sentido, né, para as nossas crianças e para os nossos estudantes. Então, esta aula 2, ela traz a perspectiva da interdisciplinaridade científica, ou seja, que integra essas várias teorias, né, que se voltam aí à resolução de questões, principalmente da pesquisa, a interdisciplinaridade prática, que é essa que se aplica no cotidiano e para o cotidiano e que encontra uma possibilidade por meio dos projetos. Por isso que o nosso plano de trabalho de extensão, ele é um projeto que é planejado como projeto, né? E segue as etapas do projeto. E também a interdisciplinaridade metodológica, que é essa que organiza o ensino e que organiza a pesquisa de uma forma conjunta. Lá no livro da professora Ivani Fazenda, nós vamos encontrar então que a interdisciplinaridade profissional é aquela que vai se voltar para que a gente pense sobre que tipo de profissionais nós somos, né? A busca por adquirir novas competências, novas habilidades, a prática profissional. No nosso projeto de extensão, nós vamos refletir um pouco mais de especificidade sobre a interdisciplinaridade científica, que é aquela que nos convida a nós irmos em busca do conhecimento conceitual, né? Nos livros, nos autores, nas próprias anotações que nós temos de palestras que nós participamos, congressos, anotações de estudo. Então, são vários conceitos que vão se unindo para que a gente possa construir esse conhecimento. A interdisciplinaridade prática, né, o capítulo que foi disponibilizado aí no link da rota da aula 2, vocês vão ter como fazer a leitura online desse livro, né, que é Interdisciplinaridade na Pesquisa Científica, da Ivani Fazenda. Ela traz, então, a interdisciplinaridade prática como aquela que nos motiva a compreender tarefas do dia a dia, que nos convida a pensar sobre o cotidiano, as dificuldades, os obstáculos, os entraves do cotidiano, tanto para a prática da pesquisa, como isso se estende também para as nossas práticas de extensão. E a interdisciplinaridade metodológica, né, que é aquela que nos convida a sair da universidade e nos unirmos à vida cotidiana da cidade, da sociedade, da comunidade onde a gente vive, né? Aquela que vai se expressar por meio da escrita, né, da construção dessa escrita para a organização desse conhecimento. Então, é o percurso que a gente vai fazer para implementar a nossa prática de extensão e também a construção desse conhecimento junto aos sujeitos aos quais a gente está aí se unindo, né, com a prática extensionista. Então, essas três dimensões da interdisciplinaridade, elas são trazidas pela Ivani Fazenda e a gente vai estar encontrando tanto nos slides, como a gente vai estar encontrando também no texto que é proposto. O texto base 2, ele vai trazer alguns diálogos da região amazônica, né, que vai estar apresentando alguns relatos, apresentando algumas perspectivas da formação docente também. Então, é um texto também que nos convida a nós pensarmos, né, sobre a pesquisa, sobre a formação continuada, sobre o quanto nós, docentes, precisamos estar em busca de novos conhecimentos, porque a inovação pedagógica, ela reside na multiplicidade de alternativas. Nós temos diferentes estudantes, diferentes crianças, então nada mais natural do que nós tentarmos sempre buscar
diferentes percursos de ensino, diferentes possibilidades de ensino também. Então, é sobre isso que a Ivani nos fala, tá? E aí a gente vai encontrar lá nos slides também um apanhado dessas três dimensões que são importantes que a gente tenha clareza na construção dos nossos planos de trabalho, tá? Então, a dimensão científica, ela vai unir várias teorias, vários campos. Vejam que o nosso semestre, ele também é uma prova concreta dessa união das várias áreas do conhecimento. Então, nós temos aí fundamento da língua portuguesa, fundamento de matemática, né, a produção científica dos textos, né, o próprio estágio que nos motiva a compreender que essas três dimensões, elas são complementares, elas caminham juntas, né. Nós temos, então, aí um semestre que também é bem diverso, porque ele se volta a gente entender que nós, profissionais, que vamos atuar ali nos anos iniciais do ensino fundamental, com componentes curriculares diferentes, que possuem especificidades conceituais diferentes também, nós temos esse desafio de dialogar com esses conhecimentos que são diferentes. Então, o projeto ele é uma possibilidade muito viável, né, de unir esses vários componentes, essas várias temáticas, esses vários conceitos. Então, nós vamos encontrar ali no slide um apanhado de cada dimensão para a gente refletir sobre isso, tá? A dimensão científica, então, que é essa união de teorias, né? Que vem ao encontro da superação de nós termos uma visão isolada, só daquele componente, só daquele conhecimento, tá? E é uma possibilidade mais dinâmica, né? De construir esses saberes. A dimensão prática, então, que se volta sempre ao conhecimento que parte do dia a dia, se volta para o dia a dia e reconstrói o dia a dia desses sujeitos, né? Em busca de resolvermos aí desafios concretos, que são aqueles que a gente vai encontrar no campo de extensão, no campo de estágio, né? A dimensão prática, então, ela vem muito forte no trabalho colaborativo, né? Estimulando o trabalho em equipe, conectando sempre a teoria com a realidade. E a dimensão metodológica, né, que se volta ao planejamento desses objetivos. Então, é uma visão mais ampliada, uma visão mais alargada dos nossos objetivos do plano de trabalho também, né? Sempre nessa perspectiva metodológica do projeto, sempre na perspectiva do diálogo, né? De um aprendizado mais global. Então, a interdisciplinaridade, ela é esse desafio de estabelecer diálogos diferentes. E por isso que a gente está propondo, então, a leitura desses dois textos, para que vocês façam as anotações de vocês e compreendam a importância da gente estar se dedicando para construir uma visão um pouco mais apropriada com relação à interdisciplinaridade, né? Nessa rota de número 2, nós já estamos começando a nos preparar para a atividade avaliativa da aula que vem, da aula 3, que é o início da construção do nosso memorial acadêmico, nosso memorial acadêmico descritivo, né? Que é um instrumento muito potente para que a gente também faça uma memória dos professores que passaram por nós, se tinham práticas interdisciplinares, se a gente consegue identificar essas práticas em alguns professores que passaram por nós, e como nós, enquanto pedagogas, estamos nos constituindo também enquanto profissionais para uma prática interdisciplinar. Então, esse é o apanhado dessa aula 2. Nós vamos trabalhar alguns conceitos em palavras-chave no fórum. O fórum, ele não tem um caráter somativo da avaliação, mas ele é avaliativo no sentido de construção, de aprimoramento, de aprofundamento do conteúdo com vocês, tá? Então, participem, construam aí essas palavras-chave, porque esse poder de síntese, ele também é uma habilidade muito importante para nós. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente sintetiza, quanto mais a gente resume, mais isso se torna facilitado. Quanto mais a gente vai lendo, vai ficando mais fácil a leitura, vai ficando mais fácil a interpretação também. Quanto mais a gente escreve, então pegar uma grande ideia, né, um texto, transformar em palavras-chave, isso faz parte aí do nosso conhecimento, da nossa aprendizagem necessária
aqui no ensino superior, tá? Então, na Rota 2 também nós temos um texto, base 2 e temos um vídeo muito interessante de um físico que nos conta de uma prática interdisciplinar. Então, eu não vou dar um spoiler, né? Mas é um vídeo do TEDx que é muito, muito, muito interessante e que é um testemunho interdisciplinar profissional para que a gente tenha acesso e a gente faça as nossas elaborações sobre ele também, tá bom? Então, fiquem bem e até a próxima aula. Bom trabalho, bons estudos e firmes nessa jornada interdisciplinar.